Cumprimentando os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês para a gente falar a respeito das lições bíblicas desse segundo trimestre de 2025, lições da CPAD, quando estamos estudando sobre o Evangelho de João, e o Verbo se fez carne, sobre o olhar do apóstolo do amor. E chegamos então, meus irmãos, na lição de número 8, a lição de número 8, que tem esse título, uma lição de humildade. E nosso texto ali diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versículo 15. Verdade prática diz, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Como os irmãos percebem, nós estamos falando sobre o Evangelho de João e estamos então no capítulo 13, quando nós vamos estudar sobre a chamada cerimônia do lava-pés, né? Já aquele momento em que Jesus vai participar da Páscoa com os discípulos e já está nos momentos que se encaminham para o seu sacrifício na cruz do Calvário, tá bom? A nossa lição está dividida em 3 pontos, como sempre, uma história real sobre a humildade, e aí tem aqui a cerimônia do lava-pés, desenvolvimento da história, mudança de paradigma. O segundo ponto fala sobre a humildade implica autoconhecimento, conhecendo a própria natureza, o exemplo deixado por Jesus, maior no reino dos céus. E o terceiro ponto fala sobre humildade e ostentação, uma competição silenciosa, o caminho humilde de Jesus e um convite à humildade, tá bom? Meus irmãos, antes de tudo, quero dizer para vocês que este é um assunto daqueles que requer de nós uma certa honestidade interior, porque precisamos reconhecer a nossa condição, reconhecer que muitas vezes nós não somos humildes, e isso é muito importante. Aliás, para que a gente possa entender melhor sobre o assunto, nós temos aqui a palavra-chave, que é exatamente humildade, tá bom? E eu gostaria, já que estamos falando sobre esse ponto, eu gostaria que você, portanto, olhasse para esta imagem. Esta imagem é uma imagem que mescla algum ser humano com o barro, tá bom? Por que ser humano e barro, meus irmãos? Porque se nós pararmos para pensar, nós viemos do pó, nós viemos da terra, tá bom? E Deus mesmo disse, porque és pó, ao pó voltarás. Isso falando da questão da morte, né? Então, a gente precisa entender que a nossa constituição é realmente do barro, do pó. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, e aqui há é algo para a gente realmente glorificar a Deus. Precisamos entender que a Bíblia não é um livro científico, mas o que está na Bíblia, o que está na palavra, agora a ciência corrobora, a ciência confirma, porque eles não acreditam, mas ao mesmo tempo eles vão ter que fazer os seus experimentos, e os seus experimentos acabam corroborando com o que está na palavra de Deus, como, por exemplo, esses estudos que eles fizeram para saber que o corpo humano tem muitos elementos químicos que estão no pó da terra, que estão na terra, que estão no barro. Por isso que nós associamos aí a questão do barro, tá bom, meus irmãos? Uma coisa interessante que tem relação com a palavra humildade é exatamente o significado. A palavra vem do latim humitas, que também vem da palavra humus.
a palavra humus. E vocês sabem que o humus, ele é um tipo de solo, tá? Onde neste solo existe materiais orgânicos em decomposição. Olha que coisa interessante, né? O humus, de onde vem a palavra humildade, é um solo com materiais orgânicos em decomposição, ou seja, materiais que estão se decompondo, mas que vão também servir porque vão se transformar em uma terra fértil, ou seja, vai fazer com que a terra seja fértil. Meus irmãos, isso é lindo, sabe por quê? Porque me lembra Jesus dizendo que se o fruto não morrer, ele não nasce novamente, né? Porque do fruto vem a semente, da semente vem a nova árvore, e a nova árvore vem o novo fruto. Olha que coisa maravilhosa, não é? É muito lindo isso, a palavra de Deus. Lembrando também, meus irmãos, para a gente entender sobre essa questão do pó, não é? É que a palavra Adão vem de Adamar, que é terra. Ou seja, para lembrar que nós viemos da terra e vamos voltar para ela. Agora, eu pergunto para você, por que tanta arrogância, hein? Por que tanto orgulho? Por que tanta vaidade? Por que tanta soberba? Se somos pó e vamos voltar para o pó. Hoje nós estamos aqui interagindo, conversando com as pessoas, mas um dia nós vamos ser pó. Então, por que tem tantas pessoas que agem com tanta soberba, com tanto orgulho, com tanta vaidade, como se eles fossem viver para sempre? E, na verdade, não é isso. Então, acredito que esta lição ela vem nos trazer esse tipo de compreensão, de entendimento. Nós somos pó. E a gente deve viver de acordo com esta condição, sabendo que esse corpo é corruptível. Ele vai se tornar incorruptível. Ele vai se tornar imortal. Mas, por enquanto, não. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero me basear também, meus irmãos, gosto muito, tá? Já falei para vocês, da espada cortante de Orlando Spencer Boyer, né? E ele fala algumas coisas importantes aqui sobre o comentário. É um comentário expositivo, só que é aquele expositivo do espírito, né? Muito importante. Ele traz algumas informações que eu acredito que são importantes para a gente entender. João é o único que trata desse cerimonial do lava-pés, né? Mas é também o único dos evangelhos que não trata da instituição da Santa Ceia. Interessante, né? Enquanto ele fala desse evento do lava-pés que aconteceu, mas ele também não trata da instituição da Santa Ceia, como você vê nos moldes de Mateus e nos demais, tá bom? Aqui nós entramos nesse tema sobre a história real sobre a humildade. E no segundo ponto, o nosso comentarista fala sobre o desenvolvimento da história, tá? E o nosso Orlando Spencer Boyer, ele fala aqui de uma ordem dos eventos que aconteceram, né? Primeiro, o Senhor e seus discípulos ocupam seus lugares à mesa, porque de fato ele chamou os discípulos, preparou todo aquele espaço, aquele momento para eles participarem da ceia. E eles estavam lá nos seus lugares. Tá? Segundo ponto, a contenda, né, que acontece sobre qual fosse o maior entre eles. Interessante que certamente Jesus já estava intencionado a falar sobre a questão do lava-pés, sobre a questão de humildade, e eles aqui reforçam essa ideia, não é? Ou pelo menos essa intenção de Jesus de falar sobre isso, ao dar um exemplo negativo, né? Porque eles falam sobre isso. Tá? Terceiro ponto aqui é exatamente isso. Jesus
quebrando os paradigmas, como fala aqui na nossa lição, né? Ou seja, ele instituindo o lava-pés. Também, quarto ponto aqui, dentro da sequência, o traidor é indicado. Vamos falar sobre isso, e ele tem um comentário aqui muito bom sobre isso, tá bom? Quinto ponto, Judas retira-se. Coisa triste, né, meus irmãos? É você estar à mesa com Jesus, participando. Irmão, você já parou para pensar? Que coisa maravilhosa, né? Que privilégio esses homens tiveram de estar participando da ceia com o próprio Senhor. Mas aqui você vê um discípulo que se retira, né? E também a instituição da Santa Ceia, né, que é o que Jesus fala, falando sobre o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer, tá? As palavras de Jesus proferidas nesse momento. Meus irmãos, então, antes da própria Páscoa, Jesus fala sobre que já estava chegada a hora dele, ou seja, a hora do verdadeiro Cordeiro da vida em prol de muitos, né? Estava chegando a hora. Interessante que o versículo diz que estava para ser levado desse mundo para o Pai, ou seja, já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, porque para Jesus a morte é uma passagem sim, para a eternidade, para estar com o Senhor, tá? Então já estava chegando este momento dele passar deste mundo para estar com o Pai. Não é diferente de nós. Quando saímos desta terra, precisamos ter essa convicção de que vamos estar com o Pai, não dormindo, como diz os adventistas, não lá no túmulo, tá bom? Porque se Deus é espírito, Deus não dorme. Nós também somos espírito, então não tem por que nós estarmos dormindo. É uma doutrina infundada essa, tá bom? Uma coisa que nos chama atenção ainda nesse primeiro versículo, tá? Como ele diz aqui, olha, como o Pai havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, isso aqui é algo espetacular, extraordinário. Porque, preste atenção, estava ali naquela mesa o traidor. Eu pergunto para você, vamos trazer para nós aqui, você convidaria um traidor para almoçar, para jantar, tomar um cafezinho na sua casa? Será que você faria isso? O traidor estava lá. Agora, o que chama a atenção é que aqui não está fazendo distinção dos discípulos. Está dizendo que Jesus amou eles até o fim. Amou, inclusive, o traidor. Isso é muito impressionante, meus irmãos, tá? É muito impressionante que Jesus amou a todos, até mesmo o traidor. E não só o traidor, como aquele que negou a Cristo, que foi Pedro. Então, isso mostra que o amor de Jesus é incondicional, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, não é? É um amor tridimensional, altura, largura, profundidade, comprimento. Esse é o amor de Deus que está lá em Efésios 3:18. Esse é o amor de Deus que ele nos outorga também, tá? E agora o que chama atenção também, que eu queria muito que nós prestássemos atenção nesse texto, acho que ele teria que ser divulgado nas igrejas, pregado nas igrejas, porque diz aqui que o traidor estava lá com Cristo. E diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas. E depois tem o momento em que ele está tomando aquilo que diz o bocado, não é? O alimento lá. E está aqui, ó, versículo 27.
E após o bocado, após de ter tomado o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus, o que fazes, faça depressa. Isso aqui, irmãos, é outra coisa que eu acho impressionante. Ou terrivelmente triste. Como é que eu estou na mesa com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu permito que o diabo entre no coração? Eu me torno um opositor de Jesus? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha graça. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor venha nos advertir quando nós estivermos tomando um caminho. E aqui Judas tinha, sim, como decidir seguir a Cristo ou não. Mas, infelizmente, ele deixou Satanás entrar no coração. Meus irmãos, é muito triste isso, tá? Não vamos permitir que o nosso adversário entre no coração, tá bom? Então, meus queridos, Jesus toma uma atitude inusitada, que é o que diz aqui a mudança de paradigma, ou seja, como anfitrião da ceia, né? Mas ele mesmo toma a decisão de lavar os pés dos discípulos, porque ele mostra com isso que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Nós vamos aprender que Jesus fez isso, tá? E temos aqui no auxílio bibliológico, ele fala, primeiro, demonstrar aos seus discípulos o quanto ele os amava, tá? Prenunciar, isto é, prever simbolicamente o seu sacrifício voluntário lá na cruz, porque ele iria se permitir ser levado à cruz, tá bom? Terceiro ponto, transmitir a verdade daqueles que o seguem, ou seja, aqueles que o seguem, e isso fala, meus irmãos, da relação discípulo e mestre, tá? Por isso que é dito que o discípulo não é maior do que o mestre. Se fizeram o que fizeram com o mestre, o que não farão com os discípulos. E uma das coisas do discípulo era seguir o que o mestre fazia. Ora, se Jesus deu a lição de humildade, eu preciso também seguir esta mesma missão, porque é muito importante para nós, tá bom? Nós entramos aqui, então, nesse segundo ponto, que fala sobre humildade, implica autoconhecimento, tá bom? Lembra do conceito, tá, irmãos, de humus, de pó, de terra, tá bom? Porque, de fato, é isso que a gente precisa reconhecer em nós mesmos, tá? Continuando, meus irmãos, no versículo 4 diz que Jesus tomou uma toalha e cingiu-se, ou seja, ele se fez como se fosse um escravo, como se fosse um servo, tá bom? Então, em vez de querer expor os pecados dos discípulos do que estava acontecendo, porque ele sabia dessa questão deles de querer ser o mais importante, de querer o primeiro lugar, ele procurava limpá-los, lavando-os com a lavagem da palavra. Agora, o que me chama a atenção é que essa lavagem da palavra, ela tem o sentido também de purificação interior prática, que era o que Jesus fazia. Então, ele lava os pés dos discípulos como um simbolismo desta lavagem da palavra, no sentido de humilhação, porque ele toma o lugar de servo. Ou seja, Jesus se humilhou tomando a forma de servo, tá? Nós precisamos dessa lavagem espiritual, da palavra de Deus, porque Jesus diz que nós devemos estar limpos pela palavra, tá? Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês aquele gráfico sobre o esvaziamento de Cristo, porque aqui, nesse segundo ponto, no segundo
subponto, né, ele cita o exemplo de Cristo para exemplificar, quando o nosso comentarista diz que a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e cultiva a humildade. Por isso mesmo o apóstolo faz esse apelo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse gráfico aí que vocês, acredito que os que acompanham o nosso canal sabem que esse gráfico que nós fizemos não tem nenhum parecido com ele, né? Então ele mostra isso. Quando Paulo começa, meus irmãos, falando sobre isso, é porque havia contenda entre os irmãos de Filipos. Então ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? É o sentimento que, sabendo que era Deus, mesmo existindo em forma de Deus, ou seja, tendo uma divindade pré-existente, porque está falando da transcendência de Jesus, ele é transcendente, está acima de tudo isso, tá? Mas ainda assim, ele não agiu, ele não reivindicou ser igual a Deus na terra para benefício próprio. Irmãos, nós tivemos o nosso estudo, né, anterior, na lição, na revista anterior, e essa doutrina da kenosis foi muito criticada. Eu sei que tem distorções, mas o fato de distorcerem também algumas coisas da escatologia não quer dizer que a gente vai, né, descartar a escatologia. Não. Nós vamos estudar aquilo que é o correto. Então, eu não condeno a doutrina da kenosis, porque, inclusive, a palavra kenose é esvaziamento. É o que está dito aqui, que ele se esvaziou. Significa dizer que ele não reteve suas prerrogativas divinas para o benefício próprio. Ou seja, quando Jesus age dentro da sua divindade, ele está agindo pelo próximo. Ele não está agindo por ele. Ele faria isso se ele pulasse lá do pináculo do templo para ser atendido pelos anjos, ou fazendo qualquer coisa em seu benefício próprio. Não. O que diz aqui é que ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a forma de servo. Abrir mão aqui não é deixar de ser Deus. Vamos entender isso aqui, já foi falado. É no sentido de não agir para si mesmo. Ele poderia transformar as pedras em pães para comer? Poderia. Ele fez? Não. Porque ele não ia beneficiar a si mesmo. Tá? Então, ele abriu mão de tudo que era seu. E eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, que é como se fosse o rei que tira a sua coroa, tira a sua veste real, o seu anel, o seu cetro, tá bom? E vai se vestir, se veste como uma pessoa, um plebeu, uma pessoa comum, simples. Ele não deixou de ser rei, ele continua sendo rei, mas não está na sua forma ou agindo dentro das suas prerrogativas. Então diz que ele se esvaziou, ou seja, se desfez das suas regalias próprias, se tornando um ser humano sem abrir mão da sua divindade. Por isso que diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E aqui, nessa parte que diz que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, a expressão mais evidente aqui é realmente essa, em que ele lava os pés do discípulo, porque aqui ele está tomando o lugar do servo. É o que fala aqui na lição. Tá? E é esse exemplo que Jesus deixa. Porque quando ele está fazendo isso, olha, irmãos, que coisa interessante. Quando ele está fazendo isso, há uma objeção de Pedro. Não, Senhor. Não, eu é que devo te lavar. Eu é que devo lavar. Aí ele disse, Pedro, olha, se tu não fizer isso, não deixar, tu não tem parte comigo. E Pedro já foi para o outro extremo, dizendo, não, então lava tudo. Aí Jesus disse, não, quem já lavou as outras partes, não precisa senão os pés. Tá? Mas ficou muito claro o seguinte, olha, o que eu faço aqui, vocês não entendem, mas vocês vão entender o que eu tenho feito. Está aqui, no versículo 12, tá bom? Então, o que eu faço, vocês não entendem, mas vocês vão entender depois porque isto se relaciona com a própria
humilhação do Senhor, tá? Era muito difícil para eles entenderem isso, porque eles queriam um rei poderoso, no sentido de vingador, no sentido de libertador do jugo romano. Eles não pensavam muito em um rei ou um Messias que se humilhou de maneira até mesmo, como diz aqui nesse gráfico, humilde, obediente até a morte de cruz. É por isso que não adianta os judeus de hoje dizerem que Isaías 53 não se refere a Cristo, se refere a Cristo sim, porque diz a Bíblia que ele foi como ovelha muda ao matador, não abriu a sua boca. Então ali está falando de Jesus, que foi obediente, que não falou nada a respeito, que não reclamou nada, mas ele se submeteu àquilo, porque ele estava como servo, meus irmãos. E é esse exemplo, aliás, o exemplo dele é ainda assim extraordinário, porque ele vai e ora pelos seus assassinos, perseguidores. Isso é o exemplo que Jesus nos dá, tá? Agora, vamos lá para nós irmos aqui para o final. Humildade e ostentação. Uma competição silenciosa. E eu acho interessante que o nosso comentarista ele fala, né, sobre o que estava acontecendo ali, tá? Dessa preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. Esse reino de Jesus, de novo aqui, reino messiânico, porque, meus irmãos, isso é outra coisa que a gente precisa estudar mais e pregar mais sobre isso, tá bom? Os judeus esperam um Messias político, como os judeus daquela época, os discípulos daquela época esperavam. Porque eles dizem que o judeu não é o Salvador, tá? Sendo que a Bíblia existe muitas e muitas passagens que falam sobre a salvação que vem desse Messias. E ele vem para resgatar o homem do pecado. Ele vem para unir o homem a Deus. Esse é o Messias, é o Cristo, foi isso que ele veio fazer. Mas eles, por esta mentalidade, então já estavam pensando, bom, Jesus vai se revelar como Messias, ele vai vencer os romanos e ele vai reinar no trono aqui agora em Israel. Como nós somos seus discípulos, então nós queremos saber qual é a nossa posição. E Jesus foi na contramão disso que eles estavam dizendo, que eles estavam falando, tá? Exatamente porque eles queriam a melhor posição. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, por isso que eu digo que a gente precisa ser muito honesto. Será que existe isso hoje, meus irmãos? Essas competições? Quem prega mais? Quem ensina melhor? Quem canta mais bonito? Quem é o melhor pastor? Existe? Principalmente porque você tem uma métrica para fazer isso. Qual é? É a métrica da internet. É a métrica do engajamento. Quem engaja mais, quem tem mais seguidores, quem tem mais visualizações, esse é o melhor pastor. Você vê que nesse congresso de missões que tem, né, todos vocês sabem, a maioria das pessoas sempre postam alguma coisa nesses termos. A melhor pregação do evento, o melhor pregador do evento. Então está assim a situação. Não está seguindo aquilo que Jesus fez. Para encerrar, dentro desse tópico aqui, que fala sobre o caminho humilde de Jesus, tá? Um convite de Jesus à humildade, ele deixou o exemplo para a gente seguir. Agora, o que a gente precisa, meus irmãos, seguir o exemplo de Jesus e, principalmente, fazer aquilo que ele fez, tá? Eu quero deixar para você esse pequeno esboço gráfico
em pensamento visual. Eu gosto muito de fazer isso, né? Nunca mais eu fiz, mas é muito bonito esse tipo de versículos dentro dessa estética, porque assim eu acredito que a gente entende melhor. Por exemplo, o que é dito? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6, a parte B, lá no final, né? Você pega essa parte de Deus, porque entenda uma coisa, meus irmãos, Deus, ele se relaciona com o soberbo, com o humilde, tá? Atenção, Deus se relaciona com o soberbo, com o humilde. Quando ele se relaciona com o soberbo, é no sentido de resistência. Por quê? Porque o soberbo se assemelha ao diabo. E por quê ao diabo? Porque o diabo foi tomado de orgulho. O diabo foi tomado de soberba. E esse mesmo pecado do diabo, atenção, isso é muito sério, esse mesmo pecado do diabo, ele vai insere nos seres humanos. Foi por isso, aliás, foi esse o argumento da tentação em relação a Eva. Olha, não foi assim que Deus disse. Você não vai morrer. O que acontece é que você vai ser elevada. Você vai ser elevada ao conhecimento para ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, ele encheu o ego da mulher, certo, meus irmãos? Porque ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é vaidoso e ele fez isso com os seres humanos. Então, quando a gente age dessa forma, nós nos assemelhamos ao diabo e a ação de Deus, a reação de Deus em relação a pessoas soberbas é de resistência. Então, quando nós agimos desta forma, com soberba, nós nos assemelhamos ao diabo. E a reação de Deus é de resistência, porque além da resistência, Deus vai julgar e Deus vai condenar. Agora, quando nós agimos com humildade, nós nos assemelhamos com Jesus, porque aí Deus dá graça. E aí essa relação é de acolhimento e salvação, porque nos assemelhamos com Jesus, nos tornamos parecidos com Cristo quando ele se humilhou e assim também nós fazemos o mesmo exemplo, nós seguimos o mesmo exemplo de humilhação, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.